Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero deixar uma palavra para a vossa meditação no Evangelho de João, capítulo 1. O verso é 29. João Batista torna a repetir o seu testemunho. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa palavra ela pode soar um pouco estranho para algumas pessoas que vão ouvir. Esse é um testemunho de João, quando Jesus estava se aproximando do Jordão para se batizar, aos 30 anos de idade, quando iniciou-se o seu ministério terreno. João Batista disse: Eis aí, o Cordeiro de Deus. A palavra cordeiro, ela estava bastante familiarizada com o povo da época, porque eles sabiam que uma vez por ano o sacerdote tinha que ir até o templo com um cordeiro, e na entrada do templo já tinha o altar do holocausto, onde os cordeiros passavam pela porta da ovelha e já dava acesso ao altar do holocausto, onde esses cordeiros eram sacrificados. E o sangue do cordeiro era pegado e era levado para dentro e era aspergido em cima da tampa do propiciatório. E o interessante é que, quando Deus olhava para o povo através da tampa do propiciatório. Então, o sangue do cordeiro cobria o pecado do povo. E ficavam todos esperando a intercessão do sacerdote, ver se Deus aceitava o sacrifício do cordeiro, para que então o pecado do povo fosse coberto através do sangue daquele cordeiro. E o salmista escreveu dizendo: Feliz é o homem cujos pecados são cobertos. O sangue dos animais só tinha como cobrir o pecado. E João agora aponta um outro cordeiro, dizendo que esse cordeiro é o Cordeiro de Deus. Não é o cordeiro da terra, é o cordeiro do céu. Em Apocalipse capítulo 5, quando João estava chorando muito, e os anciões consolaram João e falou: não chore, João. Eis aí o leão da tribo de Judá que venceu e é digno de olhar e desatar os 7 selos. E quando João olhou, ele viu que no meio do trono estava um semelhante a um cordeiro, como que morto. Perceba que ele estava como que morto. Por que João viu o cordeiro no trono como que morto? Porque as feridas da cruz estavam nele. O Cordeiro de Deus está imolado antes da fundação do mundo. Então Jesus Cristo, quando veio, ele veio para enfrentar a cruz, para morrer, porque ele era o substituto meu, o substituto seu. Quando Isaac olhou para o seu pai Abraão, falou: Pai, aqui está a lenha, está o fogo, o cutelo, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão disse: O cordeiro Deus proverá. E quando subiram no monte para adorar a Deus, que Abraão noticiou ao seu filho que ele seria o sacrifício, e ele não relutou, aceitou ser o sacrifício, estava simbolizando eu e você, que já estávamos condenados pelos nossos pecados, predestinados a sofrer o dano da segunda morte e a passar uma eternidade no inferno. E quando Abraão levanta o cutelo para matar aquele menino, a voz brada e fala: Abraão, não faça mal ao menino, agora sei que temes a Deus. E quando Abraão olha para trás, tinha um cordeiro que estava preso com seus 2 chifres em um lenho, simbolizando as duas naturezas de Cristo. Jesus Cristo é o cordeiro substituto que veio morrer no seu lugar e no meu lugar. Então aí está o cordeiro
que tira o pecado do mundo. Pedro noticiou em 1,18 de Pedro, dizendo: não foi com prata e não foi com ouro que nós fomos resgatados do fútil procedimento que andavam os nossos pais, mas com o precioso sangue, como que de um cordeiro imaculado e sem defeito, o sangue de Jesus Cristo. O sangue dos animais tinha que todo ano ser oferecido e aspergido na tampa do propiciatório. E agora João, na sua epístola, escreve dizendo: se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão um com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, a nossa vitória está exatamente aqui, como está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 10 ou 11, está escrito: e eles venceram pelo sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro veio trazer para nós a vitória do poder sobre o poder do pecado, a vitória sobre o amor ao pecado e a vitória sobre a presença do pecado que tesnamente nos rodeia, o pecado que é maligníssimo, o pecado que nos afasta de Deus, o pecado que nos conduz à morte, que nos conduz ao juízo final e que conduzirá pessoas ao inferno. Esse pecado pode ser removido pelo sangue desse Cordeiro. O único antídoto para esse tão mal que assola o ser humano é o sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus pode apagar as chamas do inferno que estão acesas para condenar homens e mulheres que não se arrependeram dos seus negros e horríveis pecados. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Perceba uma extensão, o poder deste sangue. Este sangue não está limitado, este sangue é ilimitado. Este sangue não perde sua eficácia, ele é eficaz. Ele pode perdoar o pecado de todos aqueles que vinha a ele com o coração contrito e quebrantado. Ainda que os seus pecados sejam vermelho como o carmesim, se tornarão branco como a pura lã. Serão jogados no fundo do mar do esquecimento, e o seu nome será escrito no livro da vida, e você será um candidato ao arrebatamento da igreja. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus te abençoe em Cristo Jesus.